Fala galera, chegamos para mais um vídeo aqui no canal do Amigos do Urbano no YouTube. Estamos aos poucos crescendo, ganhando seguidores. Um abraço para todo mundo que acompanha a gente, um abraço e um beijo. Eu sou o Vinícius Cabral, estou de novo com meu parça Fernando Ribeiro. Fala Fernando, tudo bem? Vini, tudo muito bem. Agora por essa nova plataforma, nova para a gente, né? YouTube, e aos pouquinhos a gente vai se soltando um pouco mais para aparecer em vídeo e Difícil. trazer para a galera isso, e trazer para a galera que nos acompanha histórias do Santos Futebol Clube em formato de vídeo, comentando um pouquinho sobre a história mais bela do futebol mundial. E hoje temos algumas histórias bem bacanas que nós abordamos lá no podcast. É isso mesmo, quarta-feira, dia 20, a gente estreou um episódio que fala sobre todas as vezes que Santos e Palmeiras se encontraram em decisões. Quando a gente fala sobre decisões, levamos em conta confrontos eliminatórios, não apenas finais, então tem quarta de final, semifinal, também tem final. O Santos leva melhor. O Santos ganhou 8 vezes em mata-mata contra o Palmeiras, foram eliminações ou títulos, e o Palmeiras ganhou 5 vezes, e a gente relembrou em detalhes todas as vezes que o Santos e o Palmeiras se encontraram, porque no próximo dia 30 de janeiro as duas equipes farão a final da Copa Libertadores, válida pelo ano de 2020. A expectativa aqui está a mil, confiança também, até porque o Santos é o Santos. O Santos por si só já faz a gente ficar confiante. E a equipe do Cuca tem jogado um futebol muito competitivo, brigador e alguns jogadores em boa fase. Então, assim como a gente falou da outra vez, né, Fernando? Que o Santos tinha Sim, chance de igual para igual contra o Grêmio, de igual para igual contra o Boca, novamente de igual para igual contra o Palmeiras, e esperamos que o melhor aconteça, né, que é o título do Peixe. com certeza, Vini, com certeza. E não há favoritos, e espero que a torcida santista não entre nessa babaquice de querer ficar passando favoritismo para um lado, achando que isso pode atrapalhar a equipe de alguma forma. Não tem essa. Santos e Palmeiras, dois grandes rivais, duas grandes equipes, duas ótimas campanhas, as duas melhores campanhas da Copa Libertadores. Não tem favorito nessa final, Vini. Esperamos um belo jogo, que a taça venha para o Memorial das Conquistas do Santos Futebol Clube. Só que a primeira vez que os dois times se encontraram numa decisão deu Palmeiras, Fernando, e foi bem dolorido, né? A gente contou lá Sim, no podcast, foi a decisão do Paulistão de 59. Os dois times terminaram empatados em 63 pontos. O Santos estava voando. O Pelé, em 59, fez 126 gols na temporada. Foi o artilheiro do Paulistão com 48 gols. No ano anterior ele tinha feito 58, então o Pelé estava numa fase absurda, só que o Palmeiras também tinha um timaço. E aí os times terminaram empatados, a federação obrigou um jogo extra, quem vencesse era campeão. O equilíbrio dos times era tão grande que nos dois primeiros jogos no Pacaembu, empate 1-1 e 2-2, só que no terceiro jogo, que se empatasse teria o quarto, e se empatasse teria o quinto, e por aí vai, o Palmeiras ganhou por 2-1. O Santos teve um desfalque, meio desfalque, né? O Pagão tomou uma pancada ainda no primeiro tempo e teve que continuar fazendo número, porque as substituições não eram permitidas. E o Palmeiras foi campeão, Fernando, uma derrota bem amarga para o Santos, né? exatamente, Vini. Quem vivenciou aquela época, tanto palmeirenses ficaram muito felizes, e essa partida foi relembrada por muitos anos, né? E os santistas muito tristes, porque a gente já tinha o melhor time do Brasil, né? Já era uma equipe muito forte, muito consolidada, e impediu o Santos de um possível pentacampeonato paulista. O Santos tinha vencido em 68, venceu as três edições seguintes a essa final de 59, 60, 61 e 62. Enfim, um gol de falta do Romeiro decretou a vitória palmeirense. Uma pena, porque aquela equipe do Santos merecia a melhor sorte. Verdade, Fernando, e o troco numa decisão demorou, né? Aconteceu só 5 anos depois e aconteceu em dobradinha. Em 64 e 65, o Santos eliminou o Palmeiras na semifinal da Taça Brasil. O Santos teve um período hegemônico, né, na maior competição nacional da época. O Santos foi campeão de 61 a 65 e E nesses dois finalista em anos, 66, né? exato. E nesses 2 anos o Santos acabou eliminando o Palmeiras na semifinal.
em jogos em 64 foram realizados no Pacaembu. O Santos atropelou o Palmeiras, ganhou por 3-2 e por 4-0. Em 64, o Santos ganhou por 4-2 e um empate em 1-1 no segundo jogo foi suficiente para o Santos avançar e o Santos acabou sendo campeão em 65 contra o Vasco, em 64 contra o Flamengo, e foram diversos personagens o Fernando nesses dois jogos, né? Pelé fez gol, Toninho Guerreiro fez gol, Abel fez gol. Eram duas equipes que ficaram marcadas na história do futebol brasileiro. O Palmeiras acabou dando um grande azar de ter uma grande equipe, no mesmo momento que o Santos também tinha a maior equipe do planeta. E nessas duas decisões de Taça Brasil, duas decisões de vaga para a final, semifinal, o Palmeiras não teve nenhuma chance contra o grande Santos, que ganhou a primeira Taça Brasil, né, o primeiro troféu da Taça Brasil. Quem ganhasse ele por 5 vezes a taça por 3 seguidas ou 5 alternadas, ficaria com a taça para sempre. A taça durou até 63, teve que a CBD colocar uma nova taça em disputa, a Taça Brasil 2. O Santos venceu as 2 primeiras edições e, se não fosse o Cruzeiro, teríamos também acabado com a Taça Brasil número 2. O Santos estragava qualquer brincadeira na época, né? E aí depois, Fernando, os times ficaram 32 anos sem se enfrentar em uma decisão e só foi ocorrer na semifinal do Rio-São Paulo de 97. O Santos ganhou lá no antigo Parque Antártica por 3-1. Quem fez os gols foi Baiano, Marcos Assunção e Robert. Golaço do Robert de fora da área. E no jogo de volta, o Santos mandou em Presidente Prudente. Ronaldão fez gol contra numa pichotada incrível, mas não foi suficiente. O Palmeiras ganhou por 1-0. O Santos avançou e foi campeão em cima do Flamengo no Maracanã. Olha lá, o Santos campeão no Maracanã, quem sabe é um presságio. E, Fernando, esse é um título que passa, às vezes, um pouco batido, né? O Rio São Paulo de 97. A gente tem um episódio lá no podcast Amigos Urbanos sobre ele. E é uma conquista saborosa, né? Porque o Santos eliminou o Vasco, eliminou o Palmeiras e foi campeão em cima do Flamengo, 3 grandes clubes. Sim, Vini. Era um período que o Santos não conquistava títulos, né? E depois de uma campanha muito maravilhosa em 95, a equipe não foi bem em 96. E o campeonato, o título do Torneio Rio São Paulo de 97 fez com que a gente imaginasse que as glórias estavam próximas de voltar. Demorando um pouquinho, mas elas voltaram e a gente não pode reclamar não. Verdade. Agora vamos falar rapidinho, hein? Porque a eliminação a gente vai falar rápido aqui. Em 98 e 99, o Palmeiras eliminou o Santos em 2 semifinais. Em 98, na semifinal da Copa do Brasil, o Santos empatou em 1-1 no Parque Antártica no jogo de ida e na volta 2-2 em Vila Belmiro. O Santos começou ganhando o gol do Viola logo de cara e o Palmeiras virou gols do Oséias e também do Darcy, que foi uma lei do ex, bem do ex, né? Porque foi bem espaçada, mas foi uma lei do ex e o Santos acabou eliminado. Era um time muito forte. O time do Santos em 98 era um time muito copeiro e acabou eliminado, Fernando. E para piorar, em 99, uma das derrotas mais tristes da nossa história, né? Você estava lá no Morumbi, o Santos foi eliminado pelo Palmeiras, pelo mistão do Palmeiras na semifinal do Paulistão. O Peixe ganhou o jogo de ida por 2-1, gols do Argel e do Viola. Só que na volta, o Santos estava ganhando com o gol do Viola. No finalzinho, o Filipão começou a colocar titular no time e o Palmeiras virou e classificou. Dolorido, né? Muito triste, Vini. Eu lembro, eu estava nas arquibancadas do Morumbi, um frio desgraçado e muita gente chorando na arquibancada, né? Porque o Santos sabe o placar, jogava pelo empate e toma 2 gols num intervalo muito curto de tempo. E a tão sonhada vaga na final do Campeonato Paulista, o Santos não jogava uma final de Paulistão desde 1980, quando perdeu para o São Paulo. O título saiu, escapou entre os dedos, muito triste mesmo. Mas no ano seguinte nós daremos o troco, Vini. No ano seguinte, a semifinal do Paulista de 2000, como você bem falou, um troco em grande estilo, né? A gente tem um episódio no nosso podcast também específico dessa partida, a história dessa classificação foi conquistada lá no Morumbi, está no nosso feed, procura lá que vale a pena. Os dois times se enfrentaram na semifinal em 2 partidas. Primeiro jogo 0-0, um jogo sem muitas emoções. No segundo jogo aconteceu de tudo. O Palmeiras jogava pela vantagem de 2 empates
começou ganhando, o gol do Argel, novamente lei do ex. No segundo tempo, o Palmeiras ampliou com o gol do Euler em falha do Fábio Costa, só que aí aconteceu o imponderável, né? O Eduardo Marques, que tinha entrado no intervalo, fez 2-1 num golaço. O Anderson Luiz empatou de cabeça. E o Dodô, ele mesmo, aos 44 do segundo tempo, fez o gol da virada. Fernando, eu quero que você fale algumas palavras sobre o Dodô, enquanto eu tento colocar o gol da virada dele aqui no nosso programa. Vini, Dodô, um grande jogador, né? A gente não pode apagar a qualidade do Dodô, mas ele irritava um pouquinho porque ele não era um jogador tão vibrante, não era um jogador que lutava muito. E aí ele faz esse gol, um gol maravilhoso, olha a comemoração, decisivo, e ele sai. Olha o Claudio Miro como sai, não fez o gol, e o Dodô sai muito. Olha lá, que tranquilidade, Vini. sai fazendo Quando assim, a torcida ó, cala a boca. que ele tava bravo, então, que ele era cara, banco, cara. É demais. Isso, ó que tranquilidade. Eu nas arquibancadas do Morumbi, passando mal. E, Vini, eu lembro na hora que então, cara, na hora desse lance, a primeira coisa que eu fiz foi olhar pro bandeira e pro árbitro. É trauma, porque, né? Bom, exatamente, o trauma de 95, eu achei que tinha certeza que ele ia dar falta no Marcos, mas foi uma jogada limpa, o Claudio Miro ganhou no alto. E que manhã, porque esse jogo foi um domingo, 11 horas da manhã, que manhã maravilhosa no Morumbi, Vini. Verdade, Fernando, esse jogo tá na história. O Santos ganhou por 3-2, depois acabou perdendo a final pro São Paulo, o gol do Rogério Ceni, lá, aquele gol famosíssimo do Rogério, foi 2-2 no segundo jogo, o primeiro jogo o São Paulo tinha ganhado. E aí o Santos só teve a chance da revanche, desculpa, o Santos enfrentou o Palmeiras de novo no mata-mata, 9 anos depois, novamente numa semifinal de Paulistão. O Santos fez 2 grandes jogos contra o Palmeiras, era o começo da geração Neymar. Na Vila Belmiro, o Santos ganhou 2-1, aqui, ó, Urbano Caldeira, o reino do futebol. Na Vila Belmiro, caiu na Vila, o peixe fuzila, já diria o ditado. O Palmeiras começou ganhando com o gol do Keirson, que era infernal. Que inferno mesmo, cara. Difícil de marcar. E aí o Santos virou, gols do Neymar, aquele gol que ele bate de fora da área, que deixa o Marcos paradinho. O Marcos também adora ficar parado em gol do Santos. E gols do Kleber Pereira. Então o Santos foi jogar lá no Parque, tendo vencido o primeiro jogo por 2-1. E no segundo jogo o Santos jogou melhor ainda, abriu o placar com o Madison. Vamos tentar colocar de novo aqui, porque a tecnologia às vezes não é amiga do idoso. E esse jogo é o jogo do famoso jogo do Diego Souza com Domingos. Já já a gente vai ver. Olha só, Fábio Costa bate o tiro de meta. Acho que o cara, gol eu adoro esse de cabeça. Gol. Olha a enfiada do Neymar. Eu adoro esse gol do Madison. Ela vai entrando... Olha, eu adoro esse gol. Vamos ver por o Palmeiras tinha tido a melhor campanha, né, da primeira fase do Campeonato Paulista, e o Santos se classificou no sufoco contra a Ponte Preta. Então, Neymar, pouca gente imagina. Sim, muita qualidade, como diria Patito Rodrigues, né? Sim, e aí o Santos fez 2-0 com o Kleber Pereira de pênalti, olha lá, não deu pro Marcão. Ele era sensacional, o Kleber Pereira. O Fábio Costa vai engolir um frango histórico no gol do PR, aqui, ó. Ai, Fábio. E aí o caos, né? O caos, o Domingos entrou para encher o saco do Diego Souza. Conseguiu. Domingos muito bem sucedido, né, Vini? Muito bem sucedido, porque ele entrou para isso. E olha lá, o Diego Souza, cabeça de isopor. Foi expulso pelo Salvio, agrediu o Domingos, depois que olha lá. Sensacional, olha lá, Vini. Ele... numa cena patética. Ele vai muito bem, cara, também. Olha lá, o Fábio Costa. Apesar também que o Diego Souza ficou bem valente quando o Domingos estava caído e chegou a turma do deixa disso, né? O Diego Souza, ele gosta. Olha lá, fazendo o showzinho dele. Mas tudo bem, Diego Souza. O Domingão falou, não quero brigar. E o Diego Souza por trás. Olha lá. Domingão cai, uma cena sensacional. Tchau, e Vini, dizem que a orientação do Wagner Mancini foi para que o Domingos entrasse para causar com o Diego Souza. E quando o Domingos entra, ele chega para o Diego Souza e fala, você deu 2 cotoveladas no Madison, eu quero ver você dar uma em mim. E aí começa toda a discussão entre ele e o Diego Souza. E o Domingos, ele não jogou mais do que 1 minuto essa partida, Vini, mas a atuação dele foi fundamental. Porque com o gol do Pierre, o Palmeiras
voltou ao jogo, né? O Palestra lotado, e o Diego era o principal jogador do Palmeiras, e ele nunca foi um cara de ter muita cabeça, não, sempre foi muito esquentadinho. Hoje. Então, Wagner Mancini e o Wagner Mancini e o Domingos atuaram muito bem, e o Domingão foi um ator sensacional, sensacional. E nesse dia o Santos jogou com o Fábio Costa, Luizinho, Fabão, Fabiano Heller e Triguinho, Roberto Brum, depois Pará, Germano, Ganso e Madison, Neymar, depois Domingos, talvez a substituição mais inusitada dos últimos tempos feita por um treinador do Santos, mas que deu resultado na frente pela Pereira, depois o Rony, o técnico era o Mancini. E aí, 4 anos depois, quartas de final do Paulistão, o Santos estava em busca do tetracampeonato inédito e venceu o Palmeiras nos pênaltis, em partida que foi realizada em confronto que foi realizado em jogo único. No tempo normal, o Cícero fez o gol do Peixe, né, num carrinho depois do chute do Neymar. O Kleber empatou para o Palmeiras. Nos pênaltis, o Rafael Cabral pegou os chutes do Kleber e do Leandro. Pelo Santos, Miralles, Cícero, Montilho e René Júnior marcaram e o Santos foi para a semifinal. Aí, isso foi em 2013. E em 2015, o bicho começou a pegar. Em 2015 e 2016, os times fizeram 3 mata-matas emocionantes. O primeiro foi pela final do Paulistão. O Santos foi bicampeão 2015 e 2016. Em 2015, o Santos perdeu para o Palmeiras no Allianz, já era o Allianz. E na volta ganhou na Vila, com aquele gol do David Braz, com o passe do Robinho, e o gol do Ricardo Oliveira. No segundo tempo, o Palmeiras diminuiu. O jogo foi para os pênaltis. Nos pênaltis, o Brás, Gustavo Henrique, Vitor Ferraz e Lucas Lima fizeram os gols. O Palmeiras perdeu com Rafael Marques. Vamos procurar aqui o gol que o Palmeiras perdeu, o pênalti que o Palmeiras perdeu. E aí, Fernando, o bicho pegou, porque os dois times estavam numa rivalidade fantástica naquela época, né? Exatamente. Olha o pênalti do Jackson na trave. Jackson zagueiro, né? O Vladimir, depois o Ferraz faz o gol. E aí, Fernando, cadê o pênalti do Rafael? Do Rafael Marques? Aqui. Ah, não, esse é gol. Esse é o Leandro, né? Não vamos ver o pênalti do Lucas Lima, não. Aqui não. Que isso. Ah, não, Lucas Lima aqui não. Vini, eu fiquei sabendo que você tem esse pênalti tatuado na sua panturrilha. É verdade, Vini? Tem que ser muito, né? Mas, olha lá, esse é o Jackson de novo. O Lucas Lima tatuou o pênalti, cara, que ele fez e agora tá jogando para o Vladimir. Olha aí, vai, Rafael. Então é mentira a história que você tem esse pênalti também tatuado em sua panturrilha, Vini? Fake news. Eu tenho aqui o meu cachorro, entre outras tatuagens, que não este pênalti. E, Fernando, no mesmo ano, uma passagem triste, né? O Santos tinha tudo para ser campeão da Copa do Brasil e perdeu para o Palmeiras, depois de ter vencido na Vila Belmiro, né? O Santos apertou, ganhou por 1-0. Na volta, perdeu por 2-1, estava perdendo por 2-0, o Ricardo Oliveira fez um gol, foi para os pênaltis. E aí o Gustavo Henrique e o Marquinhos Gabriel perderam, e o título ficou com o Palmeiras, e o grande destaque foi o Fernando Praz, numa jornada que a gente tem que esquecer e tem que, não diria vingar, mas temos que superar, né? Já superamos Boca 2003, Grêmio 2007, está na hora de superar Palmeiras 2015, né? Concordo, Vini, concordo. E aí a rivalidade entre as equipes ficou muito mais acentuada, porque numa partida do Campeonato Brasileiro teve muita discussão, né? O Santos venceu por 2-0, se não me falha a memória. O Ricardo faz o gol e sai com aquela careta, com aquela careta que ficou marcada para sempre, né? Exatamente, Vini. Eu não me arriscaria a fazer, porque eu sei que você... Mas tem fotos suas, tem fotos suas. Tem foto. Quem sabe se a gente ganhar a final, não surge outra, Vini, para a sua vasta coleção de fotos sobre comemorações do Santos Futebol Clube. E aí a rivalidade ficou a 1000, né? Porque as equipes se enfrentaram novamente em 2016, né, Vini? Novamente em 2016 e, para nossa sorte, novamente o Santos se classificou. Foi o terceiro mata-mata. Então, novamente nos pênaltis, né? E novamente nos pênaltis. Terceira decisão seguida. E era jogo único de novo. O Gabriel fez 2 gols para o Santos. No primeiro, um golaço. Ele recebeu do Lucas Lima, driblou dois zagueiros e fez o gol. No segundo tempo, jogadaça do Zeca. Gol do Gabigol. E o jogo estava... Agora é Gabi. O jogo... Respeita. Preciso respeitar o menino. O jogo estava completamente controlado quando o Palmeiras achou 2 gols em 2 minutos. Aos 42 e aos 43 do segundo tempo, Rafael Marques
fez Foi muito gol. desesperador. Foi E esse muito jogo desesperador. eu fiquei bravo, hein? Cuca era técnico do Palmeiras, né? Eu fiquei bravo com ele, que ele invadiu o campo, cara. Comemorou dentro do campo. Exatamente. Ele comemorou provocando o banco do Santos, né? Eu xinguei muito. Desculpa. Aquela corridinha dele. Aquela corridinha dele, né, Vini? Sim, espero que você me desculpe, mas naquele dia eu te xinguei muito. E aí nos pênaltis foi a vez do Vanderlei brilhar. Ele pegou as batidas do Barrios e do Rafael Marques. Essa é uma lei do futebol, né, Fernando? O cara fez 2 gols no tempo normal, é óbvio que ele vai fazer o pênalti. Não pode colocar ele para bater pênalti, Vini, é lógico. Aí estava claro, foi um erro do Cuca. E pelo Santos, os gols foram feitos por Praz, pelo Zeca e pelo Vitor Ferraz. No último pênalti, delícia de pênalti, o Praz bateu para fora e o Santos avançou para enfrentar o Audax do Diniz na grande final e foi campeão depois de 2 jogos muito duros, né? E muito mesmo. O último mata-mata foi em 2018, semifinal do Paulista novamente e novamente. Então, Vini, temos aí um padrão. Nos últimos 4 mata-matas, os 4 foram para os pênaltis. Será que teremos pênaltis na Copa Libertadores? E uma outra questão, Vini. O Santos ganhou o primeiro. 2015, o Palmeiras ganhou o seguinte, pela Copa do Brasil 2015. O Santos ganhou o próximo, a semifinal 2016. O Palmeiras ganhou o seguinte, na semifinal 2018. Se seguimos a história, o Santos ganha nos pênaltis a final do dia 30, Vini. Meu Deus do céu. Não tenho saúde. E nessa de 2018, o Palmeiras ganhou o primeiro jogo por 1-0 e no jogo de volta, que os 2 jogos foram no Pacaembu, né? O Santos venceu por 2-1, gols do Sacha e do Rodrigo. Só que nos pênaltis o Palmeiras venceu por 5-3. Quem perdeu o pênalti do Santos foi o Diogo Vitor. Passamos a limpo, hein, Fernando? A história dos confrontos. Sim, e quem quiser mais detalhes, Vini, temos o episódio aqui no YouTube e também no seu agregador que fala, né, Vini? Agregador. Seu agregador. Isso. Seu agregador predileto. Temos um episódio com muito mais detalhes, falando sobre todas as vezes que Santos e Palmeiras decidiram algo, Vini. É isso aí, tomara que eles continuem decidindo, são 2 grandes times e que o Santos saia melhor no dia 30, porque a gente precisa desse título, a gente quer ser tetra. Valeu, galera. Exatamente. Um abraço para todo mundo que acompanha a gente. Valeu, Fernando. Grande abraço, Vini. Tchau, tchau, pessoal.